Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Romero, professor do curso de Psicologia do Unisalesiano de Lins. Estou aqui hoje com vocês para gravar mais um podcast, uma troca de ideia aqui no nosso 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. E para mim é uma honra, porque hoje estou do lado de uma pessoa incrivelmente especial, que é o meu amigo Érico Smoke, que é um amigo de longa data, uma pessoa que compartilha ideias filosóficas, ideias da psicologia, ideias da psicanálise, também é um supervisor indireto ali de algumas trocas para a gente bater sempre um papo, e sobretudo uma pessoa extremamente inteligente, com um currículo notável. Então, Érico, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra dividir essa mesa aqui com você para falar de um tema tão especial que eu não vou introduzir ainda. Primeiro vou tentar apresentá-lo, fiz um resumo breve aqui do que é o Érico para a gente poder discutir. Então, o Érico, ele é psicanalista clínico, pesquisador independente, especialista em teoria crítica da subjetividade contemporânea, atua na intersecção entre psicanálise, cultura digital e sociologia da modernidade, tem ênfase em questões ligadas ao sujeito pós-moderno, tentando investigar o sofrimento psíquico, as suas transformações simbólicas provocadas, pelas novas tecnologias. É autor também de estudos que vão tentar articular a metapsicologia do Freud com os paradigmas líquidos de Zygmunt Bauman, propondo abordagens líquidas atuais para os desafios do presente. Não é pouca coisa, mas como toda apresentação acadêmica é extremamente engessada, Érico, por gentileza, se apresente, fale como você quer ser visto, como você se vê nesse mundão, para a gente começar o nosso bate-papo logo na sequência. Oi, gente, é um prazer estar aqui, né, Alexandre, que compartilhamos constantemente ideias de diversos assuntos. Eu acho que é um conhecimento um pouco caótico, eu sou um pesquisador independente, ou seja, eu não tenho vínculos com instituições, mas o que eu escrevo, o que eu crio, ele acaba reverberando, sim, dentro da academia. Foi um título que a academia colocou como teórico crítico da subjetividade. Estou dentro de diferentes campos e, ao mesmo tempo, tentando criar um novo campo, uma forma nova de ver o ser humano para aquilo que é ortodoxo, daquilo que é já engessado, não só no campo do saber mesmo, mas no próprio campo da experiência, como nós experimentamos essa questão de subjetividade, como nós experimentamos a questão do que é patológico e o que não é. Então, eu me dedico mais à questão de pesquisa independente, escrita, dou uma auxiliada para alguns amigos, né? E sou isso. Perfeito. É professor também, né, dentro de uma academia de psicanálise, atende na clínica também, pensando nessas subjetividades, e é por isso, inclusive, que o Érico está aqui hoje, para a gente poder tentar pensar, e aí uma proposta que, se o Érico me permite, eu vou tentar chamar de causmose, um novo paradigma, talvez clínico, para a gente pensar, que é muito baseado numa leitura que a gente troca, e cada um numa perspectiva, que é essa obra, não sei se vocês conseguem ver certinho, que é Causmose, um novo paradigma estético do Félix Guattari, é um dos autores ali que vai tentar flertar com a ideia da esquizoanálise, mas para a gente aqui ele vai servir só como um norte, porque a nossa ideia é justamente pensar, e aí eu queria fazer algumas provocações para ouvir suas ideias, que eu já conheço, mas acho que vai ser muito bom o pessoal também ouvir, como a gente poderia olhar para essa subjetividade e ela fazer esse enredo, talvez, entre caos e ordem, entre a harmonia e a caoticidade da vida. Porque pelo menos eu tenho essa visão, Érico, eu vou passar a bola para você tentar dar a sua visão também, que na atualidade a gente tem quase um fetiche, uma questão de uma procura por essa questão da ordem. As coisas parecem que tem que ser sempre ordenado, sempre muito organizado. Parece que a clínica tradicional, tá? Não de todos, e aí eu vou falar muito da psicologia, depois você dá seu olhar da psicanálise, ela é muito corretiva ainda. Então, se tem uma dor, tem um caminho para correção. Se tem uma patologia, tem um caminho ali para organizar. Parece que a gente, por algum motivo, a gente esqueceu do papel do caos. E eu acho que a ideia de causmose, na ideia da subjetividade, é justamente pensar como caos e cosmos fazem parte da vida e como a gente, enquanto pessoas que estamos lá dividindo esse entre da clínica, acaba tendo que ser um operador. Então, como que você vê isso hoje na contemporaneidade, nos seus trabalhos acadêmicos, nas suas pesquisas, nos seus atendimentos? Onde impera o caos em Érico? Eu acho, tem uma definição que é ter eu digo que são parceiros que, como eu trabalho de uma forma mais voluntária, mais social, não é bem um trabalho, é mais um atendimento sobre pesquisa mesmo, uma escuta mais para desenvolvimento teórico, a ideia de transmitir conhecimento, sair de certos enrijecimentos
E foi uma honra até ter aceito tanto o convite quanto recentemente a ideia de pesquisador independente, que toda pessoa que passou pela análise do ser passou por um pé na porta e soco na cara. Isso foi a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de escutar. E um pé na porta e soco na cara no sentido de... Tem uma frase que eu gosto muito de Chico Science, Nação Zumbi, que ele fala: é desorganizando o que eu vim para organizar. E a ideia dessa obsessão da ordem, de controle, de botar o que é normal, o que não é, leva a diferentes seres a um estado quase irreversível de contato consigo mesmo. Elas acabam... A Karen Horney fala muito sobre o eu ideal e o eu real. As pessoas ficam nesse eu ideal tanto, que aí começa a entrar em processos não semiológicos de como funcionamos, não só de funciona, mas de sintoma, e sintoma não no sentido de doença, sintoma no sentido de como sentimos a vida. E aí vem eu tenho muito, como teórico crítico, eu sou meio cri-cri, dizer assim, com várias linhas de pensamento, principalmente por que tal coisa é patológica e tal coisa não é. Por que isso é patológico e isso não é? Então, trazer a oportunidade para ver o ser em sua maior, acho que esfera, ampliar ele para além do que na clínica tradicional da psicanálise, só ouvir, inconsciente. Não, existem muitas dimensões ali na linguagem, existem muitas dimensões na sociedade que estão para além daquilo que é falado, mas estão uma experiência sentida. Então, eu nessa parte, como trabalho mais em escutas, trago para uma ação mais voluntária, mais social, eu sempre percebi que existem demandas que elas não são escutadas nem pela psicanálise convencional, nem para a psicanálise, alguns clássicos, para algumas abordagens da psicologia, da psiquiatria, porque essas questões elas não são ouvidas. E é isso que é o caos. Eu acho que tem a quarta lei da termodinâmica, que para quem estudou exatas vai lembrar. Tá tudo fadado à entropia, ou seja, tá tudo fadado ao caos. Então, tem uma frase que falo na análise do ser que é bem assim: quando você nega o seu caos interior, você é afetado pelo caos exterior de qualquer forma. E aí eu me baseei isso baseado em Nietzsche, que Nietzsche diz: é preciso ter caos interior para ser estrela cintilante. Eu acho isso uma coisa tão poética, tão transgressora, no sentido de vou aceitar esse caos e vou me transformar, permitir sentir essa intensidade. Eu acho que sigo nessa linha de pensamento. Não, perfeito. Eu tenho muitas ideias aqui, mas eu vou tentar organizar aqui da sua fala, porque eu fico pensando assim, Érico, a gente tem um mundo hoje que parece que é um mundo que ele não tem nenhuma ética do desconforto, não tem nenhuma ética da desorganização, ele tem toda uma linha de formatação, eu gosto da palavra modulação subjetiva, que parece que a gente precisa sempre ter um rosto padrão, fazer o que as pessoas fazem, parecer como as pessoas têm que se parecer, e essa organização muito enrijecida, como você está narrando, parece que ela tem uma sintomatologia que vem daí, que eu acho que é justamente desse caos. E aí, enquanto você falava, me veio um autor assim muito aleatório, que é o Preciado nesse sentido, quando ele fala da sociedade fármaco-pornográfica. E aí, se a gente olhar hoje para o mundo que a gente vive, basicamente a gente tem uma indústria capitalista que é a parte da medicação, a indústria que vai literalmente fornecer para a gente meios, eu vou forçar aqui, tá? Corretivos do adoecimento, da subjetividade, para que você possa produzir mais. Então, remédios para aumentar a concentração, remédio para você ter mais potência durante o dia, ou quando você chega à noite desgastado, remédio para você conseguir dormir. A gente já se alterou quimicamente de um jeito tão absurdo que parece que aí volto para o que você dizia, a gente não consegue mais sentir essas políticas dos afetos, como a vida nos afeta. E, por outro lado, a gente quer ter um desempenho na sexualidade, tá da fila, vendendo que nem louco cada vez mais, por uma performance social que é imposta, que você precisa performar desse jeito. E a gente olha a vida assim, a gente naturalizou qualquer tipo de produto fabricado que pareça que vai dar uma hiperprodução do corpo, uma hiperprodução social, mas que nega qualquer tipo de caos interno, e aí essas suas frases, seus filósofos são perfeitos, que permitam o caos como um mergulho num processo de criação. E para isso é preciso lidar com o desconforto, lidar com a dor, lidar com o sofrimento e se perguntar, do meio desse mergulho radical no caos, no abismo, como eu posso tirar daqui a potência de uma vida? E aí talvez a nossa estrela cintilante. Pelo menos é nesse caminho que eu vou muito Então, maluco, eu assim. penso
dessa forma, assim, eu lembro muito de um filósofo crítico, um teórico crítico, que é o Byung-Chul Han, Uhum. da Sociedade do Cansaço. E a proposta, até quando me vi, né, aqui em São Paulo, que eu não sou daqui, né? Quando eu me vi aqui, eu achei muito interessante como é fácil conseguir, seja por sistemas de saúde, seja por médicos, remédios que aumentem produtividade, como metilfenidato, lidexanfetamina. Como é fácil conseguir remédios que inibam os afetos, como oxalatos de escitalopram. Eu não sou médico, gente, só sou um pesquisador. Então, existem anticonvulsivantes, existe estabilizador existe um monte de coisa para manter aquele ser não é exatamente funcional, não é de funcionar, mas de produzir. Sim. E a ideia de produzir é gerar não só mexer em indústria como farmácia, não, mas é um monte de indústria que está ao lado ali, auxiliado, assim, ó, se o ser for condicionado a isso, ele vai ser assim. E aí entra uma questão que eu sou neurodivergente, eu sou uma pessoa que talvez nos códigos convencionais não seja tão capturada assim. E aí o Byung-Chul Han traz aquela ideia bem assim, por que seres convergentes e seres divergentes? Porque fugimos daquela normativa social. E aí vem um conjunto de aparatos técnicos, pesquisas, tudo para colocar aquele corpo que é divergente no padrão do modelo estabelecido como normativa. Gente, isso é adoecedor. Eu sou uma exceção à regra. Eu fui diagnosticado aos 10 anos com... Na época era uma síndrome. E hoje em dia eu sou uma exceção à regra porque eu vejo muita gente que não chegou nem à minha idade, foi de arrasta para cima, porque assim, não tentou se encaixar em um padrão normativo que não existe. Tentou buscar uma forma de viver que não... E aí entra aquela questão, por que eu tenho que ser produtivo e eu não posso ser criativo? Perfeito. Uma coisa que eu proponho na análise do ser como reflexão é, o que separa a produção da criatividade é justamente a criança interior. E para ter criança interior tem que ter caos. Nós não podemos fugir do caos. O caos é uma das leis do universo. Sim. E aí toda vez que o ser humano tenta... Isso, o ser humano, ele tenta controlar esse caos, tentar gerar harmonia, ele é antinatural. Sim. Ele não segue a própria quarta lei da termodinâmica. Ele busca ser artificial o tempo todo, essa ordem. Eu não estou dizendo para ser desordem, mas eu vejo muita harmonia no caos. Sim. Eu vejo poesia no caos. E o caos, como ele é fonte de conhecimento, como fonte de arte, de meios de viver, ele não é tão destrutivo assim. Sim. E por que se impede as pessoas de viverem isso? Esse caos, eu acho que a gente está propondo aqui, na verdade, é um caos intensivo dos afetos, eu vejo. Então, é um caos que não é aquele caos comumente dito na sociedade, que é uma coisa ruim a ser negada, muito pelo contrário. Talvez o caos, como você muito bem coloca, seja a gente olhar para as diferenças, verem aquilo que é divergente, aquilo que foge do modelo padrão, e olhar como aquilo, ao tocar esse desconforto por não estar dentro desses núcleos, como que ele gera outros modos de vida. Eu acho que essa é a beleza de olhar, por exemplo, para a teoria creepy, para olhar de repente para os movimentos queer, que são movimentos que estão fora do modelo padrão, ou seja, da ordem estabelecida pelas narrativas sociais, sentem essa desorganização de mundo, olham para esse caos e operam sobre ele um novo modelo de subjetividade de modo de viver. E isso só vem justamente pelo que você está colocando, pela capacidade, vou repetir a frase, de mergulhar os pés nessa caoticidade e se perguntar como a vida pode ser criada dali. E aí eu vou fazer um adendo aqui muito rápido, porque não tem nada programado, a gente está criando nas trocas mesmo, a gente acabou caindo na medicalização, e eu tenho certeza que o Érico e eu também, nós não estamos dizendo que a medicação é uma coisa ruim para a sociedade, mas a gente está criticando a banalização do uso indevido das medicações. E me vem um exemplo clássico aqui na cabeça, que eu dou em sala de aula, mas também bato um papo com o Érico, inclusive a gente nos bastidores conversava um pouco sobre isso. Eu penso da questão, a gente for pensar num corpo dócil, voltando lá para Foucault. Vamos olhar para
sala de aula. Uma sala de aula hoje, a educação na nossa sociedade, minha análise, tá, Érico? Parece que a educação se perdeu um pouco. Então, seja por questão de estrutura, recurso, discussão política, ausência de um bom financiamento, um bom pagamento para professor, a ideologia de uma nova geração que não vê mais na educação futura. Então, a educação está bem desorganizada. Essa desordem cria um certo caos. Então, nós temos vários corpos, isso sempre foi assim, mas talvez agora um pouco mais acentuado, de desobediência, de indisciplina, corpos não dóceis. Aí qual que é o movimento? A gente deveria olhar para esse caos da educação, olhar para essas diferenças e neurodivergências surgindo na educação e se perguntar como desse caos eu posso criar algo novo. Que tipo de relação professor-aluno, professor-instituição, aluno-aluno, se cria algo novo? Mas o que a gente faz ao invés disso? Olhar para o caos e se perguntar como a criação surge dali, a gente olha para fora, cria modelo de diagnóstico, onde tem hoje professores, pais, próprios colegas e alunos e médicos dando diagnóstico com apenas uma consulta, olhando para a medicalização como uma forma de correção de comportamentos e pensamentos dentro da escola. Ou seja, tem um certo grupo normativo que olha para indisciplinas, olha para esse modo caótico, ao invés de se perguntar como se cria a vida daqui, eles pensam como eu corrijo isso. E aí a correção medicamentosa não é à toa. CAPS infantil em várias cidades. Faça vocês que estão nos assistindo uma análise, como está o CAPS infantil da sua cidade. Consulta particular de médico, aumento de diagnóstico de TOD, TDAH, autismo com diagnóstico feito em uma sessão, que eu já ouvi relatos. Então a gente percebe que parece que quando o desconforto ou algum corpo questiona a ordem das coisas, aquele caos tem que ser interrompido. Aquele caos precisa ser cortado. E aí a gente não tem a criação, mas a interrupção, talvez, dos questionamentos que pode prover do caos. Então, uma das minhas críticas na análise do C está justamente nisso. Como a semiologia sendo se perdida. Semiologia não é só o campo do patológico, mas do funcionamento humano. E aí a ideia de capturar, de alienar, de conduzir, tanto é que é porque na clínica eu trabalho mais não trabalho, né? É pesquisa, é uma coisa que eu acho de criatividade, é uma criação. Então não posso nem dizer que é uma coisa tão útil a servir ao serviço produtivo. Mas uma tentativa de estabelecer novas formas de sentir, de se ver, de compreender. E tem uma questão que eu acho bem interessante na semiologia, não só nessa parte do diagnóstico de neurodivergências, como bipolares. Eu já vi questão de gente dizer que foi em uma sessão com psiquiatra e para quem vem da psicanálise sabe que é um diagnóstico que demora alguns anos para ser compreendido aquele quadro clínico. Claro que se houver tipo um corpo multidisciplinar que façam várias avaliações, diferentes perspectivas e essas expectativas se cruzem, aí temos uma experiência semiológica que chega a um diagnóstico. Agora, se for apenas, às vezes, um relatório indica... Hoje, gente, temos possibilidades de alguns exames de imagem. Então, por que reduziam-se a um diagnóstico? Por que reduzir o ser humano a apenas algo funcional, mas não funcional para si, funcional para o mundo? Por que não trazer a ideia que estávamos debatendo semana passada sobre autonomia? Sim. Se busca muita ideia de vou tornar você independente, mas somos seres coletivos, vivemos em sociedade, então ninguém é independente. O que devemos buscar talvez é uma autonomia, e porque são vendidas ideologias, vendidos como produtos, só que não é que gera lucro, é uma das críticas que tem na análise do C, é justamente mercado. É justamente mercado, não só para a área da psicologia, da psicanálise, mas existe até tipo mercado de brinquedos, mercado de jogos, mercado de psicofármaco, mercado de camiseta, e vai criando um monte de mercado como se aquilo que deveria ser transformado e condução de caos transformador vira uma tentativa de um produto consumível que vai ser usado e depois descartado. Então, uma das coisas que uma das partes da análise do C fala muito sobre o caos não é desordem. O caos é apenas a ordem natural das coisas. Então, cabe a você a compreender, se dimensionar onde se está nesse caos, como você se relaciona afetivamente com esse caos, ou você se permitir apenas a ser um ser que vai ser ou útil e descartável. O Bauman fala muito sobre
vivemos uma sociedade líquida porque somos consumidos e depois descartados, ou vamos ser um produto, ou vamos ser uma fonte talvez de incômodo. Eu prefiro, como independente, ser fonte de incômodo. Duro que na sociedade de hoje parece que quase todos fomos capturados a sermos produtos. E aí eu não vou nem entrar nesse mérito, porque senão a gente vai começar a vomitar um monte de coisa de capitalismo aqui. A gente vai para outro lugar. Outra linha. Mas uma ótima análise. Aí eu fiquei pensando, Érico, tal, enquanto você falava, para a gente pensar algumas situações. E o roteiro, a gente já fugiu do roteiro, só em casa estamos em papel. Mas eu fico pensando aqui, se a gente fosse pensar para exemplos práticos do que seria esse caos que a gente está narrando, eu tento trazer essa seguinte imagem. Eu gosto muito do conceito de ritornello, que é essa repetição que vem da música, que é como se a vida fosse um conjunto de repetições que imprime um ritmo. Então, você tem um ritmo na sua vida, seja de comportamentos, de ideias, de identidade, gera uma ordem, gera uma organização. Só que a vida, e isso é muito ilusório, pelo menos na minha perspectiva, não sei da sua, ela não pode permanecer com uma constância de um ritmo para sempre. Então, penso exemplos práticos que chegam na clínica, chegam na supervisão, na sala de aula. De repente, um luto simbólico, um luto concreto, é uma quebra de ritmo. De repente, eu tinha uma pessoa que eu amava ali do meu lado, eventualmente essa pessoa acaba falecendo, eu olho para o meu mundo, eu olho para a ordem das coisas e a vida já não funciona como funcionava antes. Automaticamente, nós somos lançados, não é nenhum convite, é violento, lançados na desordem, nós somos lançados na quebra de ritmo. E isso é caos. É caos porque a vida que parece que eu conhecia, ela se torna desconhecida num passar muito rápido. Eu lembro de uma frase de Marx, que ele fala, tudo que é sólido se desmancha no ar, que a gente discutiu uma vez. Então parece que a vida, eu conheço ela, é palpável, eu sei quem eu sou, eu sei como funciona, só que eventualmente uma coisa que é natural como a morte desorganiza o ritmo. Aí eu olho pra mim, eu não sei quem eu sou sem aquela pessoa, eu não sei qual é o significado do meu trabalho, eu não sei por que eu tô estudando, eu sinto um vazio muito grande, caos. E aí a gente olha para esse caos na sociedade moderna, como essa sociedade capitalista, que tudo é produto, e eu não me pergunto, o que eu posso fazer com isso e não voltar ao ritmo antigo, mas talvez criar um novo ritmo para que eu possa, através do caos, imprimir ordem e saber que o caos faz parte, por isso caosmose, ordem e caos, mas não é o que a gente faz. A gente quer sair correndo do luto, a gente quer sair correndo dessa quebra de identidade, a gente quer medicar os sintomas, a gente quer que a dor passe, que o desconforto, parece que é uma sociedade que eticamente não consegue olhar para isso. Eu tô dando o exemplo do luto, que é radical para ficar claro, mas pode ser tudo. Eventualmente, uma quebra de identidade por uma crise existencial, a perda de uma religião que antes parecia que dava conta do mundo, agora não dá, um conhecimento novo que vem de frente com o meu, eu preciso perguntar se eu estou certo ou se eu estou errado, tudo isso é caos. Ou seja, eu crio uma bolha, me estabilizo para ter ordem, e hoje parece que a ordem é muito mais rígida, e uma coisinha que gera esse desconforto, ao caos ali. Aí o que a gente faz? Eu me torno violento com a diferença, eu me torno intolerante com o desconforto, eu quero fugir do sofrimento, a hora que eu vejo, eu tô comprando, voltando à sua frase, ordem a qualquer preço. E isso, querendo ou não, adoece o ser. E tem uma questão bem interessante, uma das minhas pesquisas com questões tanto de música quanto sociais, tem um estilo de música chamado high-tech, né? Ele vai de... O mínimo de BPM, uma música normal tem 80, que é batimentos por minuto. Um high-tech, ele é de 160 BPM, ou seja, ele é muito acelerado, a 250 BPM, batidas. E se você tentar entrar no ritmo, você não entra porque você nunca sabe quando aquele caos daquela música é uma música muito para poucos, não é uma música feita para todo mundo, é um público até muito restrito. Eu digo que é mais restrito até do que alguns movimentos undergrounds. Por quê? Porque é uma música que ela traz para você a complexidade do seu caos interior. E aí, quando trazemos para a prática isso, não só a música, ela é feita de quê? Ritmo, melodia e harmonia. Então, muitas vezes temos o ritmo e temos a melodia, só que não conseguimos encontrar a harmonia. E a harmonia está justamente, a harmonia ela serve para unir o ritmo à melodia. E como é que usamos a harmonia? É como numa banda. Pouca gente liga para o baixista. Porque todo mundo vê o baterista, vê o guitarrista, mas que coisa aleatória. Porque a bateria dá ritmo, a guitarra faz a melodia, tem um vocal, mas quem faz a harmonia entre a bateria e a guitarra é o baixista. E por que não se vê essa harmonia? Sim. As pessoas buscam ordem, mas não buscam harmonia. Eu creio que uma das palavras que eu acho mais patológicas do mundo é equilíbrio.
Equilíbrio não existe na natureza, tudo está em movimento o tempo todo, tudo está indo para a termodinâmica, ou na entropia da termodinâmica. E por que colocar essa ordem, parar? A inércia, gente, não existe inércia na física. Eu vou trazer para o conhecimento da própria física, não existe inércia. E por que tentamos nos parar como ser humano? Talvez tentar parar o filho, talvez tentar parar as relações, talvez tentar parar em códigos apenas para limitar a experiência humana. E tentamos limitar, tipo, uma das críticas que eu faço muito às redes sociais, eu sou muito cri-cri com redes sociais, é justamente isso. Como aquele meio de transmissão de informação é usado para mudar a realidade do seu dia a dia. Como aquele meio que está lá propagando ideias, os desejos mimênicos, como aquilo vai alterar a sua forma de sentir a vida. Então, tem pessoas que passam o dia todo passando a rede no celular, ou tem pessoas que também passam usando aquilo dali para criar essa caosmose. Tem pessoas que vão lá e botam o dedo na feridazinha assim, de uma forma... Sim. Só que não tem como dizer bem, ser bem utopista, mas talvez criar uma distopia fácil de ser, melhor de ser vivida. Eu acho que a possibilidade da caosmose, que é talvez uma harmonia, é justamente procurar um sentido assim que consiga uma... dá para viver aqui, dá para... É viver, eu não estou falando sobreviver e produzir, não. Estou falando viver. Tem uma coisa que eu perguntava muito em alguns grupos que eu estudava, que era o que é a vida para as pessoas, e todo mundo às vezes não sabia responder. A vida é tão simples de responder, é o caminho do nascer ao morrer. O oposto de vida não é morte, é anorgânico. E aí entra aquela questão, por que eu acho que o oposto de vida é morte? Existe toda uma sequência de história e as pessoas elas não vivem, elas sobrevivem. Sim. Elas tentam sobreviver sobre aquilo que elas nem têm controle. E aí busca controle em tudo, ordem. Isso adoece. Adoece a níveis, quadros melancólicos. Trazer o Lacan. Até que demorou. Até que demorei a trazer Lacan. Mas o Guattari era... Então, vou trazer, pronto, trazer para o Guattari. Tem uma frase do Lacan que ele criou atendendo o Guattari, que ele diz bem, o filósofo é um paranoico por excelência. O poeta é um melancólico também por excelência. Por que não trazer daquilo que é sintoma, colocado socialmente como sintoma, e trazer isso como uma fonte de saber? Sim. Não uma fonte de conhecimento, mas de saber, de sabedoria, de experiência. E aí entra aquela questão. O que separa muitas vezes o filósofo do paranoico é justamente a forma que vivencia o sintoma. E o adoecimento coletivo não é só com a medicalização, em vários aspectos. É educacional, é social, é cultural, é artístico, a comercialização da arte como um produto, não a arte como algo que ultrapasse códigos normativos. Então, por que tudo tem que ser útil? Por que tudo tem que ser útil? Eu não posso me dar a oportunidade de ser um inútil, não, Alexandre? Sim, com certeza. Na verdade, a gente deveria fazer isso, né? Olhar pra gente, olhar... Eu gosto muito também, eu falo olhar porque me lembrei dessa palavra, mas a gente olhar para nossa inutilidade. Eu lembrei de um outro texto do Preciado que ele fala, nós precisamos ter a coragem de olhar os nossos fracassos. É o fracasso, às vezes, que mobiliza certas mudanças. E aí eu acho que o cerne do que você fala agora, Érica, é uma coisa que me chama muita atenção e eu estava até olhando para o nosso roteiro. Quando a gente fala em caosmose, gente, a gente está falando justamente nessa olhar para o caos e para o cosmos, ou seja, para a desorganização, para a desordem e para a ordem, como ambos fazendo parte da vida. Nós temos o nosso tópico aqui para tentar discutir o que é que a gente está fazendo de forma orgânica, mas que a gente olha muito o caos e a ideia da ordem como formas opostas, como oposição. Então, ou você tem caos, ou você tem ordem. E uma vida ordenada é uma vida de sucesso, é uma vida que eu quero, uma vida desejada, onde tudo é previsível, onde tudo é controlado, como você muito bem narra. Uma vida em desordem é o oposto. É uma vida bagunçada, é uma vida que eu não tenho controle, muitas vezes é uma vida sem sucesso, porque o caos ele tem uma série de questões ali que, para nossa existência, é desconfortável. O que a gente está propondo é,
pensar essa clínica, pensar essa existência por um novo paradigma. E o Guattari coloca isso, um novo paradigma estético, que o Érico colocou de uma forma brilhante na fala dele agora foi: é preciso sentir a vida pelo caos, mas também saber que a vida se organiza pelo cosmos. Então, viver é um equilíbrio entre o que a gente tem de caoticidade e a nossa capacidade de se organizar dentro desse caos, também para prover novos modos de vida. Então, não é oposição. Caos e cosmos é composição. E aí voltamos para a música. É compor harmonia diante desses polos que parecem opostos, mas na verdade são complementares. E aí eu vou falar do ponto de vista da saúde, tá? Muitas vezes a gente tem uma visão, que é um processo histórico que a gente estuda, que a gente tende a entender alguns adoecimentos como uma forma de desordem total, e aí o que a gente está propondo aqui é alguns modos de pensamento sociais hoje propõem uma correção imediata para isso. E a gente não quer uma correção imediata. Então, por isso que eu faço o bate-bola aqui e devolvo para o Érico uma pergunta, que eu já sei a resposta, porque a gente conversa muito, mas a ideia é a gente compor aqui, que é a gente pensar a clínica como esse espaço de criação. E aí, Érico, na sua perspectiva, você acha que a clínica ela deve normalizar ou criar novos modos de vida? E aí eu estou dizendo que é possível pensar o trabalho de nós, terapeutas, psicanalistas, como uma arte existencial em detrimento de um processo corretivo? Então, eu abomino a ideia de correção. Eu abomino não no sentido de... talvez as pessoas, quando a gente fala de correção, vai logo para o extremo de criminal. Eu não estou falando isso. Eu falo no sentido humano. A ideia de correção tem um problema que é muito comum nas neurodivergências, porque se tenta encaixar aquele neurodivergente num padrão, se cria modelos terapêuticos que tornem essa pessoa talvez, desculpe até o termo, viu? Falam de condicionamento, mas eu não vejo como condicionamento. Eles colocam como se fosse um adestramento daquele corpo. E por que não dar esse corpo uma autonomia? Seria ser tipo harmônico entre o não destrutivo e o possível de vida. Então, eu creio que a clínica tem que mudar em vários aspectos, não só no sentido de análise, não só no sentido de psicologia, mas a clínica ser revista a partir de uma perspectiva: por que não podemos dar a oportunidade desse ser ele mesmo, sem que esse ser seja autodestrutivo nem de destrutivo ao mundo? Por que não pegar até esse autodestrutivo e transformar em arte, em transformar em música? Por que não pegar esse destrutivo com o mundo e transformar em teoria crítica, em transformar formas de combater certos conceitos que tentaram correção? Então, talvez a ideia de correção é uma ideia que é uma herança colonial, é uma herança institucional, que ela tem fadado a gerar doença. Ela tira o sintoma do sentido de sentir e bota o sintoma no sentido patológico. Uma das críticas que eu faço também é a psicanálise. Não a psicanálise no total, mas no início a psicanálise ela tentou ser corretiva. E atualmente ela tenta ser um espaço mais de escuta, de fala, mais de trazer a pessoa a oportunidade de conectar com sua subjetividade sem ideia tanto de produtividade. Mas por que não dar outras formas de se ouvir? Ou de se interpretar, ou de se pensar? É necessário sempre criar um roteirozinho, vamos fazer assim, assim, para obter tal. Não, a experiência, depois que eu assisti o filme do Morrison, do psicólogo, né, de Morrison, Experimento de Morrison, eu acho muito interessante. Você pode repetir uma experiência 1000 vezes, você pode ter resultados diferentes constantemente. Isso é caos. Isso é caos. Então, por que criar sempre a mesma forma, mesmo modelinho, para gerar sempre o mesmo resultado? Isso é patológico. Perfeito, perfeito. Enquanto você falava, eu estava pensando, o que a gente está chamando de correção aqui, gente, para ficar claro nessa troca comigo, minha e do Érico, é essa necessidade de, às vezes, quem trabalha com terapias, ou quem trabalha com a psicanálise, quem trabalha na clínica da psicologia, ou seja, lidando com pessoas de modo geral,
a gente tem uma tendência, significa que é um modelo padrão de atuação social, de olhar para uma desorganização psíquica, para um sofrimento, e já tentar pegar uma cartilha de como conduzir aquela pessoa quase que imediatamente para uma ordem de novo, ou seja, para restabelecer aquela harmonia daquela vida, harmonia não, aquela ordem pré-estabelecida. O que a gente está dizendo e aí eu já passo para o próximo tópico nosso, existe também uma necessidade de uma escuta do caos, uma escuta de literalmente sentir esse caos, tentar ficar um pouco nele e se perguntar como aquela pessoa sentindo essa desorganização, aí eu acho muito interessante a ideia da ferramenta, como que aquilo funciona para aquele sujeito. E aí não há um manual pré-estabelecido, é claro que é um caminho que a gente pode se pensar, da clínica, etc., mas é sobretudo uma invenção, é uma criação, e isso os filósofos já falavam muito para a gente. Então o que a gente está chamando de correção é uma necessidade de uma urgência de se pegar as desorganizações da vida psíquica e tentar enquadrá-las no momento imediato de cura. Cura no sentido de preciso voltar ao que era. O que a gente está falando é necessário aprender a se escutar também o caos e a senti-lo. E aí a próxima pergunta, nosso bate-papo seria: o que significa, Érico, para você escutar o paciente em seu momento de desorganização psíquica, ou seja, no seu caos, sem querer apressar o fechamento do diagnóstico? E até que ponto, Érico, você entende que nós, a nossa profissão, o nosso trabalho, sustenta esse espaço sem tentar impor cosmos prematuro? E aí eu acho que é bem específico. Eu gosto bem interessante. Você falou profissão, acho uma ofensa. Oh, perdão, não queria. É uma ofensa. A sua nossa arte, desculpa. Não, mas a própria barato da psicanálise, ela é artesanal. Perfeito. No sentido perfeito. de ela é manual, só que ela funciona de uma forma diferente para cada escuta, cada forma. E aí entra uma questão que vou trazer Lacan de novo. Lacan, ele refere-se que de todas as patologias mentais, a pior de todas delas é a normalidade, porque ela não pode ser tratada. E o pensar na escuta do caos, o pensar, ele tem temos que investigar, ouvir, e tem uma coisa que eu acho muito simples: um diagnóstico não determina o ser. É como dizer que as pessoas hoje em dia usam um diagnóstico como bengala metafísica. Antes lá o Nietzsche falava das religiões como bengala metafísica. Hoje em dia usa muito o diagnóstico. Não estou dizendo que ter um diagnóstico não é um sintoma, um sofrimento, não é. Mas boa parte dos transtornos mentais são porque eles transtornam o meio em que eles vivem. Eles não são exatamente só uma fonte. A pessoa tenta se encaixar naquele meio e ela sofre porque ela não é pertencente àquele meio. Então, trazer talvez para uma mudança na escuta, porque não pode ser uma escuta, tem que ser só aquela de ouvir, ou se não, tem que ser 50 minutos, tem que ser. Porque não se permitir, e isso vai também de quem está na parte da escuta. Compreender que a forma que se trabalha só existe uma. Eu vejo uma picuinha muito alta em algumas abordagens que eu acho que, se fosse umas discordâncias dialéticas, como eu uso na análise do ser, usa dialética, tipo antítese, hipótese, para gerar uma tese, legal, tal. Mas quando se compra uma ideia com uma bandeira de normatividade, isso não ajuda, assim. Pode até ajudar algumas pessoas, né? Mas o quanto isso aí é mais gerador de dinheiro, gerador de riqueza, e não é gerador de vida. Eu acho que essa mudança clínica tem que partir justamente de quem está escutando. Tanto é que, por isso que eu digo, né, não é trabalho, é uma parte mais artesanal e de pesquisa, de escuta como pesquisa, de escuta como possibilidades de criatividade, como também. Não que estou banalizando a ideia profissional dos profissionais de saúde mental. Sim. Eu me vejo mais como um agente do caos do que como uma profissão propriamente dita. Mas por que não pegar essa ideia de transformar essa energia, transformar essa vida em outras oportunidades? Tem que ser sempre aquilo que é idealizado, sempre aquilo que é programado. Sempre... A vida não tem roteiro, não. Não tem, se a pessoa que tenta ter roteiro na vida, ela acaba se dando conta de muitas coisas que não foram vividas. Então, uma coisa que tem que ser mudada, talvez, é a forma que as pessoas interpretam suas técnicas, interpretam suas ferramentas, veem como sua atuação, sua atuação funciona, essa atuação...
Ó, eu fui paciente de TCC durante 2 anos. E aí, por que eu estou num lugar mais de pesquisa da psicanálise? Por que eu não posso usufruir da TCC ou usufruir da FENO? Por que não posso? Então, por que tem que ser sempre aquele quadradinho que é imposto? Então, eu acho que a clínica ela tem que ser explorada no sentido de vivência. A pessoa que está na escuta, ela tem que vivenciar. Perfeito. Experimentar a intensidade, talvez experimentar um pouco da osmose também. Sim, eu acho que é uma clínica de experimentação. E você me fez uma imagem muito bonita agora, Érica. Eu fiquei pensando assim, desde que a gente nasce, a sociedade, ela tem um script pra gente, tem um roteiro. Tanto é que se a gente perguntar para quase qualquer pessoa na vida, assim, dentro da norma, é comum que as pessoas vão falar pra gente o que entende que é uma vida de sucesso, o que você tem que fazer em cada período da vida, o que é um comportamento adequado, como tem que estar vivendo. Então tem um script, tem um roteiro. Mas uma coisa que me veio assim quase que de imediato quando você fala isso, que a vida não tem roteiro, é que esse roteiro é uma necessidade de estar com as coisas em ordem, estar com as coisas dentro do controle. Só que eu fiquei pensando, não sei se a imagem é essa, é como se a gente pudesse ver a vida como um teatro de improviso. Você sabe que as coisas vão acontecer, mas que na realidade você pode até ter um papel ali, só que o que realmente criar é sentir, improvisar conforme as coisas acontecem. E essa improvisação, acho que é essa criação, é olhar para essa questão de como isso funciona. Eu gosto muito da palavra que você usou, que é experimentação. Experimentar a vida é tocar momentos de harmonia e momentos de caos, e como conduzir isso para uma outra transformação. E aí vou cutucar você uma pergunta mais polêmica agora, até para a gente poder tentar já cair para o final, para as últimas questões. Se a gente fosse pensar na crise como abertura, Érico, você acredita que a gente pode pensar na crise, nesse caos, e aí eu estou falando da depressão, ansiedade, ruptura de identidade, etc e tal, como uma forma de entrada para uma reinvenção da vida? E quais os riscos que a gente corre ao patologizar um ser sem olhar para o processo de transformação? E eu estou dizendo que é polêmico, porque como você muito bem colocou, hoje em dia o diagnóstico ele é necessário, só que essa forma prematura de cosmos, de olhar para diagnóstico sem um processo, para olhar para o sofrimento sem a função, de olhar para aquilo sem tentar entender o que criar daquilo, é perigoso. Então a pergunta seria essa: a gente pode pensar nessas crises como formas de reinvenção da vida? Na psicanálise, às vezes a histeria, às vezes a obsessão, às vezes a melancolia, às vezes a paranoia é a melhor forma que essa pessoa tem de funcionar e viver na sociedade. Perfeito. E aí, como essa é a melhor forma de se vivenciar essa experiência chamada vida, isso não pode ser um determinismo, tipo, vai determinar todas as escolhas, não. Mas pode ser um norteador de como a pessoa lidar. Eu creio que é a ideia de lidar com aquilo que te gera sofrimento. Então, a crise, eu acho muito ideia, e eu que Rafael Godoy, que é um abraço para ele, ele deu uma ideia quando eu tive uma crise existencial, que ele disse bem assim, toda crise ela é importante para você mudar a forma que você está vivendo. Então, não vai ter mudança sem uma crise existencial. Isso é um psiquiatra bem assim, ele é só, eu digo que ele é um cara mais humano em termos de psiquiatria, e ele fala, não existe uma mudança sem você olhar para a vida como uma crise, e crises existem para ter transformações, não existe transformação sem crise. Vemos isso em contexto histórico, crise de 29, crise do Império Otomano, vamos ver isso em fatores históricos repetidamente. E o que se tem feito? Tenta se desviar. E eu acho que desviar, talvez a ideia de desvio como mudança é interessante, mas a ideia de desviar daquilo que é sentido não faz, não ajuda, às vezes atrapalha, às vezes impede então o rompimento, e temos, quando estamos na escuta, quando estamos quem leciona, quando estamos não no lugar de poder, mas no lugar de agente, como disse eu, como agente do caos. Naquele lugar de agente, temos a responsabilidade de condução, como o cobre conduz a energia. Então, como nós que estamos ali conduzindo, podemos mostrar isso para quem está escutando, porque eu chamo a Anísio da Silveira, né? Os pacientes não tem que ser quem está sendo atendido, o paciente tem que ser quem está ouvindo, quem está cuidando. Então, por que
não mostrar que aquilo dali pode ser o ponto de mudança para uma nova vida, uma vida que não foi vivida. Sabe, o Nietzsche, trazendo de novo, o Nietzsche ele fala que toda vida não vivida habita em nós. Então, como mostrar para aquilo que aquela forma que ele está sentindo, aquela neurose, aquela psicose, aquele sintoma, ele pode ser uma forma de mostrar para ele que existe uma vida não vivida, que pode ser não vivida de uma forma banal, uma forma talvez inconsequente, mas de uma forma responsável. E quando eu falo de responsável, eu não estou dizendo de ordeiro, não. Eu estou falando de responsável pelo aquilo que se escolhe, Sim. aquilo que se pensa. Pela afirmação da vida. Então, talvez, eu creio que analisar semiologicamente os quadros é importantíssimo. Eu não nego a importância disso. Em casos de sofrimento agudo, de sofrimento que tornam a pessoa insuportável na própria existência, eu creio que as medicações ajudam sim. Só que eu acho que a gente tem que olhar para a semiologia como norteador. E um norteador de transformação, não um norteador de roteiro. Perfeito. E aí, Érico, nosso tempo já está chegando bem próximo ao fim, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que ela foi criada para você. Se a gente fosse pensar hoje no papel que a gente exerce, com nossa responsabilidade de artesão, de fazer isso com o paciente, de acordo com tudo que você colocou, como que você entende que o clínico, hoje eu estou usando o clínico de modo mais abrangente, se você quiser clínica com K também, ele é engenheiro da ordem ou cartógrafo do entre? Até onde vai a função do clínico? É sustentar, intervir ou co-criar com o paciente, com a pessoa que está ali com a gente? Eu acho que vou um pouco mais além. Talvez Bora seja lá. a função, seja de agente de cálculo, seja de cartografia, seja de correção, seja de... A ideia principal é transmutação, como traria o Jung, né? O Jung, ele via a alquimia como uma psicologia antiga, não que eu vou pela linha do Jung, mas eu acho que transmutar, que é transformar chumbo em ouro, ela pode acontecer. E é transformar uma ideia que muitas vezes era vista como ridícula, por Salvador Dalí, e nas conversas suas com Lacan, ou nas conversas de Lacan, virasse arte, virasse obra. Então, talvez o papel de agente seja um agente de transmutação, um tubo de ensaio de transmutação, não exatamente um cara que vai roteiro, ordem, não, mas uma questão transmutativa, uma questão não artística de encenográfica, mas artesã no sentido de preparo para autossuficiência e autonomia do ser. Eu creio que está mais num papel de transmutação do que tudo. Eu acho que a transmutação é o que seria mais adequado. Perfeito. Então, para a gente poder encerrar aqui, agradeço mais uma vez, Érico. Acho que a gente tocou no caos hoje nesse bate-papo. Daria para a gente ficar em muitos lugares. Criamos um roteiro, acho que a gente deu conta de falar mesmo que de outros modos, entramos em outros lugares, mas eu acho que o que a gente está tentando passar hoje aqui, o Érico, acho que foi uma escolha muito bem-vinda nesse sentido, é justamente a gente tentar olhar para a vida de novo como arte, como uma forma de expressão, e que se o nosso papel é atuar com pessoas e lidar com pessoas, é ver que é possível também olhar e sustentar um pouco esse caos sem querer fazer um apagamento disso, sem querer entrar numa forma corretiva de corpos, sem tentar medicalizar com forma banal, mas entender que a caosmose é justamente esse processo subjetivo de caos e cosmos. É a integridade, a integração desses dois movimentos na vida como uma existência. E nisso a gente tem vários filósofos, que o Eric citou um monte, que eu acho que ajuda a gente a pensar que desde os primórdios que a gente passa para refletir sobre a existência, olhar para esse princípio de mergulhar o pé no caos e tentar criar vida a partir disso, é primordial para a existência. E no contemporâneo, o Érico, como um crítico da subjetividade contemporânea, é justamente saber que a gente não está fazendo isso. E aí o nosso papel é voltar a falar sobre isso, tentar ver como isso cria vidas e ter o caos como um aliado e não como alguém para se tentar fugir. Mas para a gente finalizar, agradeço de novo a participação. Olhando para a câmera, Érico, dá um recado final aí de como a gente pode enfrentar o nosso caos, ou melhor, fazer aliança com o nosso caos e viver bem. Vou citar talvez um dos meus artistas favoritos, né, que é o Chico Science, e olhando para mim comecei a pensar que eu desorganizando, eu vim para organizar, da lama ao caos, do caos à lama. Perfeito. Um ser humano nunca se engana na experiência. Então,
É isso, se permitam sentir o caos, dance, abrace o caos, não precisa dormir com ele, apenas precisa ter contato, apreciar ele, vivenciado no sentido não patológico, mas no sentido criativo. É isso. Então é isso, muito obrigado pessoal que até agora estava aqui nos ouvindo, assistindo nossa troca aqui do podcast. Espero que vocês gostem dessa apresentação para o nosso City e foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.